tem que facilitar a vida do cidadão. A gente não tem que pagar? Sim. Pode reclamar que é caro. Mas quanto mais facilidade para nós como cidadãos, melhor, né? Até porque se deixar de pagar, só vai pagar mais caro no fim das contas sempre, com juros. Sempre, não tem outro jeito. 10h18. Pauta número 4, o assunto agora é a situação do vereador de Curitiba, Renato Freitas, do PT. A possível cassação do vereador agora tem prazo, deve ser decidida só daqui a 2 semanas. Esse é o tempo que a Câmara de Vereadores avisou que vai levar para terminar aquela investigação interna sobre o e-mail racista que o vereador Renato Freitas recebeu. O vereador do PT, para a gente lembrar aqui, recebeu então um e-mail com várias ofensas racistas e ameaças que teria sido disparado da conta de um colega da Câmara, o vereador Sidney Toaldo, do Patriota, que inclusive é o relator do processo de cassação de Renato Freitas. É uma peça-chave para que a cassação do Renato Freitas pudesse caminhar, esse processo, melhor dizendo, como aconteceu na Câmara. Então agora, a análise final, a votação de todos os vereadores para decidir o que vai acontecer, o futuro de Renato Freitas, só acontece depois que a apuração em torno deste e-mail finalizar. A informação foi confirmada pela vereadora Amália Tortato do Novo, que é a corregedora da Câmara, ou seja, conduz a investigação sobre o e-mail na casa. A vereadora informou que deve receber, então, nos próximos dias, mais dados do Departamento de Tecnologia para poder elaborar o parecer final sobre o caso. E ela também falou aí sobre esse trabalho. Vamos ouvir. A Corregedoria está aguardando mais algumas informações que foram solicitadas para o Departamento de TI aqui da Câmara Municipal, e assim que essas informações retornarem para nós devemos fazer aí o nosso relatório final, fazendo inclusive algumas sugestões para melhoria da segurança da informação aqui na casa, e aí sim poder concluir essa sindicância. A gente acredita que no máximo mais 2 semanas a gente já deve estar com essa sindicância encerrada, né? No máximo, prazo máximo aí de mais 2 semanas. Pelo entendimento da juíza, uma vez encerrada a sindicância, a Câmara vai poder solicitar novamente que essa liminar seja retirada, e aí sim a gente possa concluir o processo aqui na Câmara Municipal. Bom, o presidente da Câmara, o vereador Tico Kuzma, falou aí sobre essa situação toda durante a sessão dessa segunda-feira. Ele comentou esse recurso que foi apresentado ao Tribunal de Justiça e que manteve impedida a votação dos vereadores para resolver aí a cassação de Renato Freitas, se acontece ou não, até o fim das investigações sobre o e-mail. Então, segundo o presidente da Câmara, é um hacker que está por trás desse envio. Vamos ouvir. A casa verificou que a autoria do e-mail que ensejou a concessão da liminar é forjada e anônima. Entretanto, mesmo assim, o Tribunal de Justiça houve por bem manter a liminar até o julgamento do recurso. Assim, resta à Câmara Municipal aguardar o julgamento na forma descrita, uma vez que está obstaculizada do exercício de sua plena função por ordem judicial, a qual acata e respeita. Volto a dizer que é um e-mail criminoso, com palavras injuriosas e desabonadoras, e ao mesmo tempo criminoso por invadir ou tentar forjar um e-mail oficial da Câmara Municipal. Bom, o vereador Sidney Toaldo falou pela primeira vez aí sobre esse caso, toda essa confusão na Câmara de Vereadores aqui de Curitiba. E aí ele reafirmou que não tem ligação nenhuma com o e-mail que sai da conta dele, já tinha se pronunciado por meio de nota a respeito disso, agora falou efetivamente, comentou essa situação efetivamente. Então o vereador disse que ainda espera também, além da apuração que a gente está registrando aqui interna na Câmara de Vereadores, a apuração feita pela Polícia Civil sobre esse caso. Vamos ouvir. Infelizmente, ele é um nome citado, né, de uma forma deturpada, e hoje, né, provado e comprovado através do TI da nossa casa, da Câmara Municipal de Curitiba, junto com o CERPRO, que é o órgão que gerencia toda a parte de internet da rede nossa, constatou que realmente foi um fake, foi um hacker, né, um mecanismo, né, uma ferramenta nova que se usa, né, para poder burlar o sistema, e aí sem poder achar talvez de onde saiu isso, né? Mas a gente acredita, hoje a casa apresentou essa investigação, e agora a gente espera que também o NUCIBER, que é o órgão que cuida dessa parte, também possa corroborar exatamente com o que aconteceu aqui na casa, e também ateste que realmente foi fake, e que infelizmente esse e-mail não partiu de nenhuma pessoa ligada a mim, quanto mais o meu nome. Bom, no CIBER que ele mencionou aí é o núcleo, né, de investigação de crimes cibernéticos da Polícia Civil. E aí o vereador Renato Freitas
também falou sobre essa confusão. Disse mais uma vez que ele não cometeu nenhum crime, nem quebrou o decoro parlamentar, porque participou daquela manifestação que terminou com uma invasão, ocupação, como queira, de uma igreja no Largo da Ordem em fevereiro. Era uma manifestação contra o racismo, terminou, e aí o pessoal entrou na igreja, o que deu origem a toda essa polêmica e confusão. E aí o Renato Freitas resumiu dizendo o seguinte, que no entendimento dele, ele está sendo alvo de uma perseguição política. Há uma série de elementos que levam à suspeição e que demonstram o caráter persecutório da comissão de ética, sobretudo em relação ao próprio conteúdo, já que diz respeito, em tese, a uma ofensa à igreja. Então, a carta da arquidiocese que diz que nós não deveríamos ser caçados, mas principalmente a presença do padre Luiz Haas, a presença dele aqui na Câmara dos Vereadores, manifestando seu apoio a nós e pedindo a nossa não cassação, isso daí para a gente caracteriza um esvaziamento do interesse em nos punir por parte da Câmara, e resta tão somente a vontade, que é uma vontade política. Imagine que vários vereadores e vereadoras que já foram até presos dentro dessa Câmara dos Vereadores não foram cassados pela Câmara dos Vereadores de Curitiba. Esse ato está sendo utilizado de pretexto para retirar o meu direito democrático de representação. Bom, de fato, o padre foi lá, fez uma foto com ele na frente da Câmara de Vereadores. O vereador Renato Freitas até botou nas redes sociais dele lá os dois de mão dadas, meio que se cumprimentando. Vale dizer que a diocese também já se manifestou publicamente pedindo a não cassação dele. Não falou nada sobre punição, mas pediu para que ele não seja cassado. E aí, ouvinte, o resumo da ópera é esse. Há dentro da Câmara de Vereadores a indicação para votar a cassação do vereador, que foi aprovada no Conselho de Ética. Então, o Conselho de Ética entendeu que sim, ele pode ter quebrado o decoro, e é preciso que todos os vereadores se posicionem sobre isso. São 37, o presidente não vota, precisa da aprovação da maioria dos vereadores para que ele seja de fato cassado. E agora temos esse prazo de 2 semanas. Muita gente, Riva, se pergunta, inclusive diariamente comentam nas nossas redes sociais, WhatsApp, na nossa live, vai dar em pizza. Será que vai dar em pizza? Acredito que não. A cobrança é muito forte para que não dê em pizza. Mas vamos lá, vamos começar pelas falas aí do vereador. Gente, a igreja é perdão. A igreja cristã, basicamente, ela pregou o perdão e o amor. Simples assim. Então, o padre lá perdoar, a arquidiocese mandar uma carta, nada mais é do que a igreja católica tratando da substância da sua forma de conduta, da sua fé, do seu dogma, que é o perdão, ponto. Isso não quer dizer que ele não tenha feito nada. Muito pelo contrário, ir lá e ter perdoado, para mim, quer dizer que tenha feito alguma coisa. Você não perdoou, que não tá errado. Concorda? Ponto. A discussão hoje, gente, tá em torno se essa cassação seria uma cassação de cunho racista ou não. Porque outros vereadores já passaram pela casa, eram brancos, alguns de elite, cometeram crimes, não foram cassados, coisas foram engavetadas, as 2 últimas vereadoras também não foram, o MP teve que intervir. Eu discordo. Eu não vejo ninguém indo atrás do vereador por conta da sua etnia. Eu vejo pela sequência de coisas que ele fez. Claro que nós vivemos uma sociedade que tem muito preconceito, é óbvio. Ninguém está falando que não. Mas nós estamos falando de quebra de decoro. Simples assim. E por uma sequência delas, né, Rafa? Não estamos falando de uma, são 3, 4 situações pelo menos. Vale dizer o seguinte, tá, Riva? Quando eu pergunto pra você assim, vai dar em pizza, a gente não tá levantando bandeira de que ele deva ser cassado. Isso. E sim de que os vereadores se posicionem sobre isso e a Câmara consiga resolver internamente o que deve ser feito. Um outro ponto interessante... E que fique aberto, né, Rafa? O que eles pensam. Exatamente. Fique claro que eles pensam a respeito. Cada um pensa. Né? Não é passível de cassação, é decisão dos vereadores. Fique claro isso para a população. É a cassação, a decisão. Então, é posicionamento. Não estamos decidindo o que os vereadores devem ou não fazer. Outra questão interessante é que na fala que a gente ouviu do Renato Freitas, ele fala assim, que na verdade, como a igreja já se manifestou a favor de que ele não seja cassado, isso seria um pretexto a respeito de outras situações incômodas que ele gerou na Câmara, vamos dizer assim, a representação que ele tem lá legítima, e é por isso que estariam querendo extirpá-lo, tirá-lo da Câmara de Vereadores. Faz sentido essa alegação dele, Riva? Pode ser também. São os incômodos, esse foi o estopim. São os outros incômodos que foram sendo cometidos pelo vereador durante essa legislatura. É óbvio que sim.
Mas muita gente está tentando misturar a questão social, a questão racial, colocando no meio. Pode ter, pode, mas não é o fundamento dessa denúncia. O fundamento da denúncia é quebra de decoro parlamentar. Ponto. Por ter invadido uma igreja. Ponto. É essa denúncia que está lá, Rafa. Não está na denúncia que foi um protesto antirracismo numa igreja que foi construída por escravos e tudo mais. A denúncia é quebra de decoro parlamentar por invasão de uma igreja, quebrando alguns artigos constitucionais da livre expressão religiosa. Ponto. É isso. É isso. E é isso que tem que ser levado em consideração. As outras questões, por exemplo, esse e-mail tem que ser muito bem apurado. E a justiça foi prudente. E eu repito por quê. Porque aí você não dá espaço depois para questionamento. Vamos fazer o seguinte, termina essa apuração então, esse é o pedido da defesa? Termina essa apuração até o final. No dia que apresentar o relatório, pode votar a cassação. Era esse o pedido? Qual foi a conclusão? A conclusão é X. Beleza, votou? Votou. E agora, vai reclamar do quê? Entendi, ficou tudo esclarecido, Acabou. Todos os processos respeitados. Você não dá brecha. O que a justiça está tentando fazer, e acertadamente, é não dar brecha para futuras reclamações. Mas vai ter, porque o advogado já falou que se ele for cassado, vai recorrer à justiça. Vai, né? isso, Já falou. Isso é padrão de todo mundo que é cassado, é recorrer à justiça. E, gente, sim, cassação de um mandato não é um processo criminal, é um processo político. O impeachment é um processo político. Uma cassação de um vereador, que equivale a um impeachment aí do executivo ou do judiciário, é um processo político. Quem tem mais garrafa vazia para vender nessa hora, aguenta o rojão. Quem não, agora, que o senhor vereador deu um motivo político muitas vezes, deu. E agora a Câmara vai julgar. É um processo de julgamento. Ponto. Só que é importante para plenário pelo seguinte sentido. Vamos ver como cada vereador se posiciona. Vamos ouvir cada fala de vereador durante a votação. Aí a gente vai ver de verdade o que cada um pensa. E isso tem que ficar claro, porque essas pessoas foram eleitas lá por todos nós. A gente aqui não está a favor de Zé ou Mané. Nós estamos a favor do processo. Da transparência do processo. Simples. É isso. O processo foi instaurado. Que ele seja cumprido. É isso. Muito bem, agora 10 horas e 30 minutos. É isso aí, você ouvinte quer dar a sua opinião então a respeito desse e outros assuntos, você manda a sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 41 984 18 1071, é o número 41 984 18 1071. A gente vai começar ouvindo já a participação de um ouvinte, vamos lá. Bom dia, Jovem Pan, bom dia, jovens. Essa sem vergonhice do IPVA já começou a baixar, já saiu os valores, agora os carros usados já começaram a baixar a tabela FIPE. Sem vergonhice, isso é pilantragem. Luiz Barreto, Fazenda Rio Grande, um abraço a vocês aí. Um abraço, Luiz, indignado com o IPVA, hein, Rivaroli? Tá bravo ele com o IPVA, assim, hein? E eu pactuo da braveza dele, porque a gente não sabe pra onde vai. Esse dinheiro deveria ser carimbado. É caro pagar IPVA. Tem que pagar, gente. Caro. Não tem jeito, mas é caro, Dói. tá? A gente pode chorar, mas tem que pagar. É. Ouvinte final de telefone 5398 mandou um singelo assim: olá, bom dia. Mandou um Pronto. oizinho aqui, bom dia, tudo bem? Tá registrado aqui o oi do ouvinte na linha. Quem quiser participar, manda pra gente. E na nossa live, nós estamos ao vivo no YouTube. Você procura o nosso canal, Jovem Pan Grupo RIC. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Você vai ver sempre que a gente estiver ao vivo participando. Vai dar uma olhadinha hoje como é que tá o look do Rivaroli aqui no estúdio. Hoje eu tô meio patriota. Não, você Amarelo, azul. Você tá ufanista, assim. Tô meio Rolando Lero. Não, tá elegante, tá Ufanista, elegante. gostei, Rafa. Tá ufanista, elegante. Muito bem, você entra lá, participa na nossa live, o assunto é Renato Freitas. O pessoal tá dando os palpites lá, se acha que o vereador vai ser cassado, não vai ser cassado, tá participando, muita gente pontuando que pensa a respeito dessa questão. E aí tem gente comentando também o IPVA. Ah, que bom saber, dá para parcelar R$112 em 10 vezes a perder de vista. Escreveu, esqueci de pagar o IPVA lá, mandou